Ainda neste vídeo, não tem um povo no mundo para interpretar a Bíblia como os judeus. Com vocês, os melhores momentos da semana. Efetuando um contraste entre a embriaguez e o poder que o vinho faz sobre o embriagado, sobre o ébrio, nós sabemos que a pessoa embriagada, ela não tem mais o poder de controle sobre si mesma. É o vinho que a controla, né? A embriaguez que a controla. Ela já começa a dizer coisas que sem pensar, ela começa a cambalear, ela começa a balbuciar palavras sem sentido. Então esse é o poder do vinho sobre a pessoa embriagada. E aí o texto vai estabelecer um contraste. Mas deixem-se encher. E aqui são duas palavras diferentes. O embriagar-se é uma palavra e o encher-se é outra. Isso no grego, o Roberto pode atestar isso. Encher-se pelo Espírito. O crente, não dado ao vinho, não se embriagando, não usufruindo não, mas não tendo aí os efeitos da embriaguez com vinho, que é a libertinagem, ele deixando-se encher pelo Espírito, que é a plenitude, encher-se pelo Espírito, vai ter um efeito também. O efeito está lá no versículo 19. Falando entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais. Esse é o efeito de encher-se com o Espírito Santo. E encher-se aqui pode talvez... e aí eu quero entrar no que o Roberto falou aqui, discordar veementemente, pode confundir algumas pessoas. É justamente esse enchimento que vai causar a pessoa a confundir outros e ter uma experiência XYZ. Não é assim. O encher-se pelo Espírito vai causar esse efeito aqui. Esse efeito que é demonstrado no versículo 19. É justamente o contraste entre a falta de controle do embriagado e o controle do Espírito na vida do crente, na vida daquele que se deixa encher pelo Espírito. Essas experiências aí, que são confundidas, enfim, essas experiências aí são, na melhor das hipóteses, acessos de neurotransmissores. A pessoa está cheia ali de dopamina, serotonina, endorfina e tem uma forte emoção e deixa essas coisas controlar ela e acaba gerando essas experiências que nós não conseguimos nem sequer julgá-las, né? Por isso que são confundidas com embriaguez, né? Mas isso não vem de forma nenhuma do Espírito Santo. O que vem do Espírito Santo é o que está em Efésios 5:19. E outros textos aqui que a gente vai apontar. Pastor Roberto. Quando a Bíblia diz não vos embriagueis com o vinho que há contenda, o meu querido pastor Isaac não leva em consideração uma questão chamada polissemia lexical, né? O que a palavra embriaguez, aí, ela, inclusive no texto grego, significa dentro do enunciado. E ali está muito claro. Quando ela fala, não vos embriagueis com o vinho que está aqui à contenda, está falando de uma diferença de você ser espiritual e de você ser carnal, de você viver uma vida carnal, viver uma vida para o seu próprio deleite. Inclusive ele usou a palavra grega paroinos, parar, uma preposição ao lado, e oinos é vinho, que é o dado ao vinho, ou aquele que gosta de se embriagar. E aí me dá a impressão que meu irmão Isaac defende, que o poder do Espírito Santo não pode subjugar ou dar uma experiência, um êxtase tão grande que a pessoa não se controle. Mas então vamos pegar Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que ainda fica muito mais pesado do que a questão de parecer embriagado. Imagine você parecer morto. Diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Daniel também teve essa experiência. E aqui, querido irmão Isaac, eu não defendo, mesmo sendo pentecostal clássico, que isso é uma doutrina, é uma experiência. Não interfere na sua relação com Deus ter a experiência ou não ter a experiência. Agora, o que a Bíblia diz em Hebreus 11:1? Que a fé é o fundamento daquilo que não se vê. O versículo 6 diz, aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe, ele é galardoador. Quer dizer, sua fé gera experiência. Nós vamos ver claramente aqui uma experiência ainda muito maior do que parecer embriagado. Eu estou... em que pese a pesquisa do pastor Isaac, que provavelmente ele deve ter feito a pesquisa e visto algumas aberrações por aí, não é? Visto algumas aberrações que existem, óbvio, mas isso não nega a possibilidade de Deus
encher uma pessoa de tal forma que ela de fato pareça embriagada, tenha dificuldades ou tenha uma experiência particular. E é sobre isso que é a minha defesa nessa manhã. Ok. Inclusive, Calvino não pregava porque achava que esse livro era muito profundo. Inclusive, os rabinos diziam que quem lia o Cântico dos Cânticos pisava no Santo dos Santos. Isso. Né? Então, assim, o que acontece? Por que eles alegorizam este livro? Pelo pudor sexual que eles têm e não pela questão da interpretação em si. Só um minuto. Você disse que o Lutero não traduziu esse livro? Não, o Lutero, ele entendeu que esse livro não era canônico. Ele traduziu esse livro para o alemão. Quando a Bíblia que o Lutero traduziu, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Dentre os livros que ele traduziu, ele também traduziu como Bíblia o Cantar de Salomão. Mas na opinião, na concepção pessoal dele, pastor Augusto Nicodemos disse que ele não entendia que esse livro fosse um livro canônico. Então, assim, essas questões arqueológicas, geográficas, claro que... Não entendeu que era canônico e interpretou ele alegoricamente? Não, ele não entendia Parece que uma confusão isso. Bom, então você pergunta para o pastor Hernando Dias Lopes. Não, eu tenho que perguntar para você, você que está debatendo. Eu estou debatendo, mas eu estou falando... trazendo aqui à tona uma fala dele. Tá. O que foi que ele disse? Ele disse que Lutero não entendia que esse livro fosse canônico, devido à questão sexual que contém nesse livro. Entendeu? Então, assim, os rabinos, eles não são inerrantes. Inclusive, eles erram bastante, como eu já falei, não reconheceu Cristo. Você disse que não é a questão da pauta aqui, mas o melhor povo para interpretar a Bíblia inteira é a Igreja do Senhor. E a igreja? Sim. Hoje é. E na visão teológica, né, claro, em questões teológicas, arqueológicas, os judeus, eles trazem grandes contribuições, e eu concordo com isso. A alegorização aqui que eles trazem é bonita, mas para nós não é a correta, né? Por que eles alegorizam o livro? Pelo conteúdo sexual e não por uma questão de interpretação. Agora, a gente precisa tomar cuidado com essa tipologização, que é forçar o livro a dizer o que ele não está dizendo. Então, devido aos riscos de muitas interpretações erradas, muita gente sugere que a gente só encontre a tipologia onde o Novo Testamento confirma que existe uma pessoa ou um acontecimento ali no Antigo Testamento. Então, como não há nenhuma confirmação no Novo Testamento desse livro, nenhuma referência a ele, então a gente considera e lê ele dessa maneira. Porque o que tem surgido de muitas heresias começando e filtrando essa questão de cantares, tanto, por exemplo, como eu já falei, a questão dos próprios hinos, né, da igreja, que o povo força em cantar e atribuindo figuras aqui a Cristo que não são atribuídas a ele. Então, continua afirmando que é um livro que tem que ser visto de forma literal, inclusive pela questão sexual. Capítulo 1, versículo 2 fala sobre beijo na boca. Capítulo 1, versículo 13 fala sobre os seios. E é uma linguagem que não tem como ser usada para Cristo e para a igreja. Então, assim, a ausência de qualquer indicação que aqui se trata de uma alegoria ou alguma identificação desses símbolos traz uma natureza problemática que corrobora, né, claro, contra a linguagem simbólica desse livro. Pastor Marcelo. Bom, Ruth, a nossa Bíblia é protestante ou é judaica? Protestante. A nossa Bíblia é protestante? A Bíblia que nós usamos, essa Bíblia aqui do Novo Testamento, que eles não reconhecem? Não, a Bíblia, a Bíblia é protestante, Ruth? Sim. Tem certeza? Meu santo, o assunto do debate é esse? Ah, você declinou, né? A Bíblia é judaica, Ruth, tá? Nós só temos um escritor gentil em toda a Bíblia, chamado Lucas. Não tem um povo no mundo para interpretar a Bíblia como os judeus. Primeiro, eles conhecem a língua, eles conhecem a tradição, eles conhecem como ninguém a história, não é? Mas continuam sem reconhecer, né? Mas tudo bem, mas esse não é o objeto do debate aqui. Se você quiser debater comigo sobre essa questão, se eles vão aceitar ou não... Eu estou entendendo o que ela está falando. Quer dizer, partindo dessa premissa, então nós também não podemos enxergar, por exemplo, sei lá, Isaías 7,14 como sendo um cumprimento em Cristo, porque o judeu não interpreta assim. Ou Isaías 9,6 como sendo uma apresentação do Messias como sendo o carpinteiro de Nazaré, porque os judeus não interpretam assim. Então, se você interpretar a Bíblia sempre com óculos judaico, então a gente tem que negar que Jesus Cristo é Deus. Não. Porque eles não concordam. Sim, né? alguns, né, pastor Sérgio? O senhor sabe que está tendo um avivamento em muitos judeus que eles estão reconhecendo que Jesus é o Senhor. Nesse momento ele deixa de ser judeu para ser cristão. Então, esse trabalho corpo a corpo durante 30 anos, as pessoas começaram a conhecer o Patati Patatá, e mesmo sem um veículo de massa, como uma televisão, YouTube na época era bem recente, mal existia ainda. Então foi aí que a gente, aí sim, fomos para SBT e foi a grande virada, né? E uma aposta bem difícil, né?
porque a TV já tinha experimentado uma era onde tivemos o Bozo, que foi um fenômeno, mas também esse fenômeno ele acabou declinando. Algumas variações, né, do tipo Vovó Mafalda, que pegou um eco dessa sombra do Bozo. Passamos pelas meninas, né, que eram Xuxa, Angélica, Eliana. Verdade. Então, TV Colosso, que teve o seu fôlego. Isso. E aí, para eles colocarem de novo um palhaço no Verdade. ar, ou uma dupla de palhaços, é uma coisa diferente. E assim, a diferença que eu percebi nisso, eu acompanhando como espectador, é a qualidade do Patati e Patatá. Diferente. Desde a maquiagem diferente, desde o figurino diferente, desde a questão da escolha das letras de músicas, muito diferente, muito mais atraente. Existe uma arte chamada clown hoje, que as pessoas estudam bastante, tem alguns amigos que fazem isso. Lindo. Como foi isso pra você? Você teve que penetrar um pouco mais, mergulhar no clown? Você foi primeiro para a arte circense. Como que você se encontrou nesse mundo e se tornou aí um dos maiores produtores de entretenimento infantil do Brasil? Pastor, nós tivemos alguns movimentos com o Patati e Patatá durante esses 40 anos. Por exemplo, a figura palhaço, ali na década de 90, década de 2000, tiveram muitos filmes de terror, né? Associando a palhaço. Então, a figura palhaço tradicional, vamos chamar assim, tinha muita gente que tinha medo, tinha muita gente que não aprovava. Então, foi um movimento nosso, vamos dizer assim, tirar, entre aspas, né? Entre 10 aspas aqui, tirar a figura de palhaço e levar mais para uma figura de boneco. Pra deixar mais fofo, deixar mais lúdico e menos agressivo, entre aspas, né? Por conta desses movimentos de muitos palhaços, assim, tenebrosos. Muitos palhaços também que usavam o clown, a arte de palhaço, pra piadas de duplo sentido. Uma coisa mais malandra, mais sensual, mais de malícia. Então, durante muitos anos... O próprio Coringa, né? Que é o extremo disso tudo, Pronto, né? é. Um palhaço psicopata, Exatamente. né? Terrorista. Então a gente foi levando o Patati e Patatá cada vez mais para esse universo de bonecos, de personagem. Tanto que a gente chama o Patati e Patatá muito mais de personagem do que de palhaços. Agora, desde 2017, nós inauguramos o nosso circo próprio, que inclusive foi uma criação minha, eu quem fundei por conta de todo o histórico que tive dentro da empresa Patati e Patatá, dentro da Rinaldi Produções, trabalhando com circos no Brasil inteiro. O Patati e Patatá, sem dúvida, visitou todos os maiores circos do país, desde 2010 até aliás, até hoje, mas principalmente até 2017, quando a gente inaugurou o nosso próprio. Então a gente angariou tudo aquilo que o nosso público gostava, que não gostava, qual é a nossa comunicação, o que é o nosso universo, para trazer para o nosso circo. Então, de uns anos para cá, a gente tem assumido mais novamente essa função palhaço, essa figura palhaço, por conta que hoje temos 2 circos próprios, que tem a nossa linguagem, tem uma linguagem lúdica, sem malícia, sem piadinha de mau gosto. Então, sim, hoje nós temos um universo bem circense com o Patati e Patatá, mas sempre com essa pegada, né? Com esse objetivo de nunca levar pra malícia, nunca levar pra aquela piadinha que o pai pode não gostar, a mãe pode não gostar. O maior ativo do Patati e Patatá, pastor, é o endosso da família brasileira. A gente tem o endosso de 100% das famílias do Brasil por conta disso. Por esse nosso zelo de tratar a criança como criança, sempre. Sim, e acho que talvez por isso que deu o match entre vocês e o SBT. Foi Total. muito bem casado, porque acho que os valores aí são semelhantes, né? Eu acredito também que os homens, eles não têm essa noção, né? Do poder de uma brincadeira, Às de uma vezes até o piadinha. cabelo, não é? Tem noção do impacto que isso tem para nós mulheres. Eu sinto como mulher, mãe, profissional, atuante na igreja, essa cobrança, inclusive indireta, né? Então, você tem que dar conta de tudo. E aí, um simples comentário de uma pessoa que você confia tanto, que é o seu marido, que tá lá com você todo dia e tudo mais, é muito impactante. Roberta, tem homem que é sem noção mesmo. Ele acha que ele tá brincando. E eu já conversei com alguns que eu disse assim, pelo amor de Deus, não brinca assim. Ele, mas eu amo ela assim, eu só falo pra encher as paciências dela. Eu falei, você não sabe o que isso tá causando, o impacto. Então, eu tenho que chamar o break. Você, homem que está nos ouvindo, não fale nem por brincadeira uma coisa que você sabe que é uma insegurança da sua mulher, porque isso pode causar um impacto muito grande psicológico. Ela
ela pode querer fazer outras coisas, se sentir mal. E isso dá um trabalho para corrigir, né, doutora? Tem irmãos dizendo que eu sou relativista, quase um ateu. Algum momento eu falei aqui que sexo fora do casamento não é pecado? Nenhuma vez. Sexo fora do casamento é pecado. É pecado de fornicação. Agora, em Gálatas 3:13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque ele foi pendurado no madeiro. Então, o que as pessoas têm que entender é que o conceito de maldição foi redefinido pela cruz. Maldição hoje é você estar distanciado da bênção dos caminhos de Deus. Não significa que você tem sobre você um encantamento. O pecado, ele produz morte, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira da vontade de Deus e, consequentemente, escolhendo mal, andando mal, agindo mal, fazendo mal, nós vamos colher o mal, porque essa é a lei da vida, é a semeadura. É assim que a realidade foi organizada por Deus. O texto de 1 Coríntios, pastor, capítulo 11, que é o texto que a gente, versículo 23 em diante, da célebre Santa Ceia, né? Diz que por não nos julgarmos a nós mesmos, nós muitas das vezes tentamos ter uma comunhão com Deus e por não ter esse claro entendimento, ficamos fracos, doentes e muitos estão dormindo, né? Ninguém está morto. A igreja vai toscanejar, a igreja vai dormir como as 5 loucas e as 5 prudentes. Todos irão dormir. Mas por falta de entendimento, né? Então, quando você entende essa questão do pecado, como você chegar diante de Deus, ter Ele como seu advogado, 1 João diz, filhinho, escreva essas coisas para que não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, né? É fácil você se livrar do fardo do pecado, porque você já não é mais escravo. A culpa que aprisiona.